Paz, irmãos. Isaías capítulo 11, 55, 11. Isaías 55, 11. Há 2 semanas atrás, o Anderson estava pregando. De madrugada Deus falou comigo que ele ia estar pregando o último sermão da igreja do passado. Assim como João Batista anunciou o Velho Testamento, dando encerramento, preparando para o novo tempo de Cristo, Deus me falou que o velho tempo passou. Essa semana eu ouvi uma palavra da Joyce Jacobus, era um profeta internacional. Fizeram um levantamento. O avivamento começou no mundo inteiro. Milhões de pessoas estão se convertendo. E hoje aqui eu vim com 2 pensamentos, coração dividido, entre uma palavra para a igreja ou para a igreja de arrependimento. E dizia no meu coração, essa palavra deve ser na ceia. A gente tem aquela luta, enquanto que o pessoal estava cantando, eu estava com meus olhos fechados. De repente eu vi um grito: igreja! Bem assim. Levei um susto, olhei, não foi nenhum deles. Eu perguntei para o Clóvis: você ouviu? Não. Você ouviu? Não. Irmão, não ouviu? Perguntou, não ouviu? Então tenho o privilégio, meus amados, de estar falando uma palavra que Deus quer que eu fale. Deus está muito preocupado com a igreja, porque nós estamos para viver tempos de perseguição, as coisas estão se preparando no cenário mundial, e que a igreja se prepara, não vai ser com pouca coisa que nós vamos conseguir passar as dificuldades e os problemas. Mas Deus vai abençoar quem é fiel. E eu tenho uma palavra que está em Isaías, vamos ler. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realiza toda a obra que desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei. Amados, muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós vimos que muitos escreveram versículos, capítulos, livros inteiros, mas de repente no meio a gente percebe que tem versículos onde não é o homem que fala. Esse versículo é o próprio Pai que está falando dele para ele. Olha só, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Quem está falando? É Deus. Ele está falando de si para si. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará todas as obras que desejam
ela atingirá o propósito para o qual eu enviei. É muito interessante. O amor, o carinho do Pai para com a sua igreja. Estava meditando nesse versículo desde ontem, imaginando Deus, Ele falando dele mesmo, como Ele atua, como Ele faz. E a primeira coisa que Ele diz que a palavra que Ele pronuncia é um desejo do coração dele. Está escrito aí. Mas ela realiza toda a obra que desejo atingirá o propósito para o qual eu enviei. Amados, é como se fosse alguém que atira com arco e flecha. Ele tem um propósito de atingir aquele alvo. Ele levanta seu. É isso que ele está dizendo. Me tocou muito profundo que ele disse que ele tem seus desejos. O Pai tem um profundo desejo para realizar as coisas que Ele quer que aconteçam. O primeiro pensamento que me veio foi quando Ele tirou o povo do Egito. Com desejo, onde Ele lançou a primeira flecha no coração de Moisés, preparando a situação, e como Ele tratou dentro do Egito para libertar o povo. Como aconteceu, como se formou a situação. Como tudo foi encaminhando de uma forma para acontecer aquilo que o Pai desejava que acontecesse. Amados, assim com a igreja, Ele tem um projeto, um desejo do coração dele. Isso ninguém poderá impedir. Os dois maiores fatos que vão acontecer, isso não muito longe. Nós temos dois tipos de pessoas. Uns que servem a Deus e outros que não servem. Uns que são contra Deus e os que são a favor. Jesus mesmo disse, todo aquele que não ajunta comigo espalha. Não há três tipos, não há três caminhos, é dois caminhos. Então aqueles que não servem a Deus estão preparando, estão ajudando, estão sendo usados dentro do pecado, preparando o cenário para acontecer o plano de Deus de que se levanta um líder mundial, chamado Anticristo. E o povo usado pelo inimigo são os veículos que Deus permite que o diabo usa. E no seu momento certo, o Anticristo vai incorporar no homem. E a igreja está se preparando, são os seres que Deus usa, para ainda convocar mais pessoas para o arrebatamento dela. O Espírito Santo trabalha dia e noite no coração do homem, da mulher, para o momento em que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Amados, falta muito pouco tempo. Ninguém se ilude se há algo realmente encaminhando, afunilando, é a vinda do Senhor. Os sinais. Hoje se diz que falta duas coisas mínimas para a volta de Cristo. Como falei esse dia, os sábios já adiantaram o relógio do tempo, falta 90 segundos do ponteiro chegar no 12. 90 segundos, 1 minuto e meio.
1 segundo e meio. 1 minuto e meio. Então, meus amados, é hora da igreja se acordar que nós temos que refletir na nossa vida pessoal com Deus. Está na hora de nós começar realmente a analisar a cada dia como está a nossa situação perante Ele. Se Ele volta, se nós realmente estamos preparados para ir ou vamos ficar. Vai ficar os que não creram e os desviados que não quiseram se preparar. Os desviados vão saber que Cristo levou a igreja, o mundo não entende. São os únicos que vão passar pela grande tribulação junto, podem até se salvar, certamente se eles deixarem se matar ou morrer de fome. Eu não quero ficar, creio que também você não quer ficar. E existe, meus amados, uma necessidade, que exista o mal e o bem. A necessidade que o ser humano necessita é poder separar entre as duas coisas, o bem e o mal. Porque nós temos o livre-arbítrio em nossa vida, o poder de escolha. Pelo fato de Deus ter dado essa oportunidade para o homem, de sermos livres e fazermos a escolha. O que nós queremos de nossa vida? Queremos servir a Deus? Queremos viver eternamente? Ou nós queremos viver o nosso pecado, a nossa carne, e ter uma condenação eterna? Não vai ser Deus que vai ser culpado, vai ser o próprio homem. E ninguém se escapa da justiça de Deus, porque a justiça de Deus vai ser perfeita. Naquele dia não adianta um jeitinho, todos têm que se apresentar, o salvo vai se apresentar para receber o seu galardão, e os ímpios vão ter seu destino. Mas Deus deu para o homem o que ele tem. Ele deu para o homem uma capacidade que para mim, nas últimas horas, grita na minha mente. Amados, ele disse claramente, quando eu desejo algo, eu lanço a minha palavra. E essa palavra vai se guiar e vai atingir o alvo. E esse alvo vai trazer o meu propósito. Amado, o homem tem a capacidade que todo dia nós vivemos desejos da nossa vida. Quando a pessoa é carnal, ela tem desejo para a carnalidade, as situações se encaminham, se preparam. Pessoas têm desejo, às vezes passa 3, 4 anos, e a circulação da história vai indo, circula, e de repente aquele próprio pecado acontece, aquilo que o homem desejou. Porque o homem é frágil, é miserável na sua carne, ele dá lugar, e o diabo prepara as oportunidades. O homem que serve a mulher que serve a Deus, ele também vive de desejos. Se o homem não tem desejo, se ele não tem sonhos para a vida, não vai chegar a nada. Às vezes na fábrica eu passei por isso. Muitos empregados trabalham numa esteira. Às vezes eu queria pegar alguém para cuidar, para ajudar. Perguntando a pessoas, não, eu não quero. Não querem assumir uma liderança, um propósito, algo
para que possa mudar a situação da vida. Se o homem não sonha, deixa eu usar uma coisa prática. Tem uma senhora, está sentado lá, um nenenzinho pequeno. Ela veio aqui, posso usar essa liberdade? Veio aqui no culto, uma coisinha na barriguinha dela, preocupada, que perdeu 2. Perdeu 2. Agora está grávida, né? E o diabo começa a dizer, vai perder o 3º. E o coração dela começa a ficar entre 2 pensamentos. Aqui é ou não é? Será que vai ou não vai? Há um desejo que dê certo. Oramos junto? Passou uns dias no hospital em Parobé. Fui visitar ela. Conheci a mãe dela. Orei com ela. E o meu desejo era que concluísse esse tempo, e a criança nascesse. E eu tive que chorar. Ela disse para a mãe, vou usar isso. Será que meu filho vai morrer porque o pastor chorou? Foi? Amados, o diabo quer distorcer os desejos corretos do homem para o incorreto. Hoje ela está aqui com o nenenzinho dela. Amado, meu coração grita de desespero e angústia por pessoas que são salvas. Tem pessoas na família que não são salvas, mas não há um desejo, não há uma preocupação de querer conquistar ou pagar um preço para trazer aquele que não é salvo. Sabe que se vai para o céu, aquele não vai. E a pessoa não, parece que não acorda. Porque onde há desejo espiritual, há envolvimento nas coisas espirituais. A pessoa que tem desejo em ser fiel, em servir a Deus, ele não é um crente domingueiro, ou quem sabe até que só toma ceia. Ele quer estar no culto, quer participar, porque ele precisa da união, da comunhão do corpo. Porque ali Deus ordena a bênção. Amados, o desejo é o gatilho para a pessoa alcançar alguma coisa a mais. Quem não tem desejo não vence em nada. O desejo desperta a tua mente para te envolver e buscar. Quando se tem desejo, o Pai disse, eu tenho desejo, lança a minha palavra, ela vai e penetra e bate no alvo que eu quero chegar, e ele disse, eu vou receber o meu propósito. É o Pai que está falando. Se o Pai fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se Ele está em mim, eu tenho um desejo, eu vou ter um propósito de ter algo,
esse desejo vai me levar a me envolver numa busca. E essa busca vai conduzir a palavra para o coração. Vou dizer, para aquele filho que a mulher tem que não é crente. Repito de novo. O desejo vai aumentar a vontade de buscar a Deus. Quando ele começa a buscar, ele tem um desejo para alcançar alguma coisa. Ele lança a palavra. O diabo diz, mas não adianta tu orar, não adianta tu buscar, não adianta sacrificar. Mas a Bíblia diz, se tu creres, salvarás a ti e a tua casa. O diabo não tem como impedir, porém, aquela pessoa parece que não entende, parece que não. Mas se aquele salvo se envolver na busca, a flecha vai atingir o coração daquele desviado. Pode levar anos. Amado, Deus deu para o homem algo chamado desejo. O desejo faz a diferença numa vida de vitória, numa vida de êxito, numa vida de conquista, numa vida de mudança. Se você tem um problema a vencer, tem aqueles que vêm para a igreja, estão com problema, eu vou lá na igreja, alguém vai orar por mim e vai resolver. Mas o mais correto ele é um cristão. Eu tenho um desejo de realmente resolver o meu problema. Eu vou dizer para Deus, Deus, hoje, esse dia, eu estou lançando o desafio, porque vou começar a te buscar, porque eu vou lançar a tua palavra para o alvo, para a vitória. Eu não vou abrir mão enquanto não resolver. Admiro usou a palavra que os antigos diziam, que eles permaneciam até alcançar. Mas nós estamos vivendo uma geração que não se preocupam em se envolver. Mas eu creio, esse último avivamento que está chegando, que já começou, Deus vai levantar uma nova geração. Vai levantar jovens, crianças, que vão fazer a diferença para o dia do arrebatamento. Eu repito o versículo. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, o próprio Deus falando. Ela não voltará vazia para mim, mas ela realizará toda a obra que desejo. Se Deus pode dizer que a palavra que Ele lança, ela não volta sem realizar o que ela tem para realizar. Amado, você é filho, eu sou filho, Ele mora em nós, entregamos nossa vida para Ele, nós fizemos parte dEle, a mesma palavra que Ele usou, nós usamos. Interessante que não foi ele não falou dele. Ele disse a minha palavra. Amados, eu e você temos a mesma palavra que saiu da boca de Deus. Se você lançar essa palavra, um alvo definido, e você se colocar, em ajudar a colocar, para que a flecha atinja, viver de tal maneira, amados, a palavra te garante que você vai ser vencedor como Ele. Glória a Deus. Papai do céu diz,
A minha palavra não voltará vazia, mas ela realizará toda a obra que desejo, ela atingirá. E o meu propósito se realiza. Amado, qual é os propósitos que você tem na tua vida? O que você tem que você gostaria de mudar? O que você tem que você nunca venceu? O que você tem que nunca deu certo? Você se colocou, você permaneceu até resolver? Amados, quando se tem um propósito, porque nasceu por um desejo, quem sabe um sonho, quem sabe a palavra de Deus. Deus pode falar, mas pode que não acontece, porque não há um envolvimento da pessoa na participação, porque Deus quer que o homem participe. Pastor, isso é bíblico? Sim. Jesus estava no Monte da Transfiguração, desceu, menino endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar, ele expulsou. Os discípulos perguntaram, mas mestre, por que nós não conseguimos? Dois fatos. Primeiro, sem jejum, sem oração, esse demônio não sai. Jejum e oração é a participação do homem no êxito de Deus. Dá para dizer amém? Amados, Deus está atento aqui essa noite. Ele gritou, igreja. O assunto hoje é com a igreja. Amado, Ele quer que você desperta com desejo. Se você desperta com desejo, escreve 10 coisas que você precisa, que você quer. Mas comece a te envolver, faz a tua parte, começa a buscar como nunca. E você vai começar a ver a vitória, você vai sentir, você vai ver que Deus vai realizar o teu propósito. Amado, Deus chama um da família, salva ele. Esse tem o compromisso de começar a conduzir os outros ao Senhor. Às vezes é um, aquele que a gente pensa que não é. Aqui ontem, aconselhei aqui no culto, tem uma senhora, muitos anos atrás, ela tinha uma amiga dela no hospital em Novo Hamburgo, e eles iam desligar os aparelhos. Aí ele disse, por favor, não desliguem, pede para não desligar que eu vou chamar o pastor Olavo. Deixa ele orar primeiro por ela. Eu cheguei no hospital, ela estava inchada e parecia um balão, sem movimento, sem mais nada, olhos fechados, tudo, parecia uma defunta. Orei, não tive aquela fé não, mas eu fiz a oração da fé e vim embora. No outro dia estava tudo funcionando. Essa mulher nunca veio no culto, nunca veio, nem conheço ela, não sei quem é ela, mas amiga dela. Um dia me procurou pelo filho, não veio no culto, mas veio por outros motivos. Pelo filho. Ontem ela estava aqui no culto com um problema com a filha.
O filho que tinha todo o problema, hoje é um rapaz, ele é de Gramado, não sei se ele está aqui hoje, ele sabe de quem estou falando. Pastor, eu venci. Aquele que não parecia ser, era aquele. Agora diz ele, pastor, eu estou feliz porque ontem a minha mãe e a minha irmã estavam no culto e entregaram a vida. Mas é interessante que não foi a mãe, que não foi a mulher que participou. A menina disse, eu estou com sérios problemas, mas eu preciso voltar atrás. Aquilo que eu perdi, eu preciso recuperar. Por favor, pastor, me ajuda. Vamos ajudar? Por quê? Nós não temos. Mas em nós vive o mesmo milagre através de nós que viveu em Jesus Cristo. Quando nós falamos a palavra, a Bíblia diz que aquele que ouve, quando aceita, aceitou a Ele. Se rejeita a palavra que nós falamos, a Bíblia diz que rejeitou a Ele. Então a palavra não é nossa, é dele. E como é dele, eu não tenho compromisso com a palavra, mas eu tenho compromisso de crer e essa palavra acontece. Amada, minha vida mudou porque tinha um desejo. Isso é material, é espiritual, seja o que for. Eu e minha esposa tínhamos o desejo de ter família. Eu empatei, ela empatou comigo, perdeu 2, nós perdemos 2. Mas o terceiro e o quarto veio porque nós tínhamos desejo. E nós entregamos nossa vida e a palavra se cumpriu. Amado, se você tem o desejo, você começa a pagar o preço, eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Amados, nós não fomos chamados como igreja, como alguém derrotado, alguém sem força, sem ânimo, sem desejo. Nós somos chamados como pessoas renovadas, onde o passado passou, as coisas tudo se fizeram novas. Nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Somos representantes do céu na terra. Se você tem desejo, começa a pensar em que você pode fazer. Eu ouvi uma voz. Faz uma igreja assim. 15 anos depois, 13, 14, o diabo ainda queria impedir, ele levantou uma barreira para destruir mesmo, para não fazer. Eu disse, chegou o meu momento. Toda manhã, 5 horas, eu estava na igreja. Até às 6h15. 1 ano e meio, sem perder um dia. Quem me ajudava era meu irmão Elário. De vez em quando ajudava, e o Adão, não sei do sobrenome, aqui do viaduto. Quando terminou minhas forças, quando eu pensei, por como eu tinha um desejo, eu tinha aprendido, eu vou vencer, eu vou construir essa igreja, chegou no ponto do meu coração, eu disse, eu não consigo. Papai do céu, hoje último amanhã que eu vou orar, não vou orar mais, terminou, não vou orar mais. Terminou. Papai do céu disse, então fique de pé, porque agora eu vou lançar a pedra fundamental. Quando eu cheguei em casa, eu queria falar com minha esposa, Deus falou comigo hoje de manhã. Eu sei. Você como é que tu sabe? Eu vou orar já faz 1 ano e meio na igreja e me falou, hoje tu ficou sabendo onde seguiu? Era 12 horas e ainda estava orando, Deus disse, lá vai botar pedra fundamental. Eu disse, mas não é possível. Eu não entendo Deus, mas eu entendo o que eu tenho que fazer. E quando eu entendo o que eu tenho que fazer, eu vejo o que Ele faz. Se eu tenho desejo, eu começo a colocar minha parte nesse desejo. E eu começo a olhar o que eu quero. E começo a lutar.
E quando vejo, acontece. Quando vejo, aconteceu. Isso é cristianismo. Isso é ser crente. Isso é participar da igreja. O que você deseja que você não consegue? O que você tem que você nunca conseguiu? Ou quem sabe você tem coisas diante de ti que teria que ser mudado, mas você é neutra, você é um zero à esquerda, espiritualmente não muda, não mexe, não faz nada. Só é. Eu tenho o desejo de ganhar uma alma. Tá, mas o que eu posso fazer? Eu tenho desejo de ganhar uma alma. Tá, eu vou começar a consagrar minha vida e agora tem uma coisa. Eu vou ter que olhar para pessoas, vou ter que procurar pessoa, vou ter que me identificar com pessoa. Eu não posso entrar no ambiente com nem... Só enxergo o que eu quero, não enxergo ninguém. Pelo menos bom dia, olá, bom dia. O mínimo. Eu não vou ganhar alguém que não me conhece, que não sabe. É através da palavra. Mas tu precisa pensar. Planeja uma situação. Amados, essa igreja, quando nós tínhamos 200 membros, até 400, quem ganhou mais alma nessa igreja foi minha esposa. Ela começou a fazer pequeno chazinho com as irmãs. Reunia 4, 5 numa casa, 4, 5 no outro, um chazinho, um bolinho. Ia falando a palavra. Nós fomos 200 ou 400 pessoas, era um pulo. Foi ela, não fui eu. Mas ela planejou, ela meditava, ela se preocupava. Tá, mas eu não sou pregador, não tem problema. Vai. Realiza, faz. Convida alguém para falar. Você quer alguém, começa a adquirir no teu coração, Deus, eu quero esse negócio, Deus, eu quero esse negócio. Se é bíblico, te coloca e diz, eu quero, não para enquanto você não tem. Amado, se você não tem nada que você quer, você não vai ter nada. Você vai morrer neutro. Ou será que alguém, amado, que realmente tem um fogo aqui dentro, ele consegue de mês em mês no culto? Eu acho que não. Eu acho que quem realmente tem Deus na vida, ele quer participar, ele está lá. Ele não deixa esfriar o banco dele. Ele está lá. Quem consegue pensar, quem consegue planejar, meditar, crer, quem consegue crer? Amados, Deus nos deu a capacidade, nós conseguimos. Se você tem desejo, você tem que fazer a sua parte, você vai conseguir. Irmão, se essa palavra desejo não te faz sentido, você é frio. Não faz sentido essa palavra, desejo, tu não tem desejo. As mulheres dizem que tem desejo, estão grávidas, né? Quer comer aquilo? Não sei. Não sei se é mania de querer atrair, enganar o marido, não sei o que é. Mas a mulher estava grávida do Anderson, de manhã levantou e disse, eu tinha vontade de comer um mamãozinho. Sim, mamãozinho, nem tinha. Eu pensei, bobeira. Não era 9 horas da manhã, o irmão da igreja chegou com uma sacolinha pequenininha com um mamãozinho. Trouxe mamãozinho para a senhora. Eu olhei e pensei, nossa. Ela tinha um desejo, Deus realizou o desejo,
Por quê? Porque era uma filha de Deus, uma pessoa fiel. Amado, se você tem desejo, você se envolve, Ele vai fazer porque você é filho de Deus. Agora tu precisa começar a te envolver. A minha mulher levou 2 anos. Eu não quero esse negócio, eu não quero. Tu aceitou a Cristo e te vira, eu não quero esse negócio. A crente chora, grita, berra e canta, eu não quero. Não matei, não roubei, não fumei, não fiz, não quero. Não quero. Eu não sabia o que fazer. Deitava a Bíblia em cima da... Está vendo o que está escrito aqui? E ela... Não queria nem ouvir, mas deixava aberto lá. Depois ela disse, quando eu ia embora, ia lá conferir. Está escrito lá. Amados, a palavra. Amados, se você tem um desejo, e você quer ver esse desejo se realizar, comece a te envolver, e Deus vai fazer acontecer o teu propósito. Não vamos ser pessoas que não participam, que não se envolvem. Tem uma palavra, diz, olha, se você... Mas ele mandou sair atrás da moita, né? Desocupa se você não quer. Sai de trás da moita. Deleitar é ter prazer, ter alegria, ter participação. Tu quer falar com o crente, tu quer ouvir ele, tu sente carinho, tu sente amor. Não, mas eu quero me envolver, eu não quero ficar assim, eu não consigo ficar assim. O marido tá bom, a mulher tá bom, isso se vira. Mas ele diz, tudo que você pede, se você tem um desejo, você pede orando, Deus realiza o desejo do teu coração. Eu não sei porquê. Não sei porquê Deus me escolheu dentro da minha família, mas nós somos um número resumido, tanto da minha parte quanto da parte da minha esposa. Parece que ninguém consegue entender, mas eu oro, digo, Deus, tem primos, tem segundo primo, tem gente aí. Por favor, usa alguém, porque eu não sei onde é que estão, não sei quem são, mas tenha misericórdia que tenha mesmo sangue. Amado, ora. Nós somos a mão de Deus sobre a face da terra. Se você pedir com fé, ele disse em Marcos, você recebe. Nós não somos pessoas limitadas. Alguém é limitado. Não seja limitado. Se Deus é teu pai, se Jesus é teu irmão, o Espírito Santo é teu companheiro. Gente, nós somos acompanhados por 3 autoridades. Amados, eu vi ele e falou igreja. Porque ele está aqui. Só não podemos ver ele. Não temos capacidade. Mas não é a primeira vez que eu ouço ele. Mas o que eu estou falando para ti, meditação, oração, pensamento, mas sim só uma palavra, não queria dizer outra coisa que me levantar aqui, e eu ia dizer assim, irmão, tu tem que ter desejo. Tem um desejo pelas coisas de Deus. Se você tem desejo, você vai se envolver. Se você tem desejo, você vai começar a se preocupar. Se você tem desejo, você quer alcançar. Por que é um desafio? A igreja tem a capacidade de arrumar as coisas desarrumadas. Olha um homem. Jesus atravessou o mar, o cara estava terrivelmente endemoniado, quebrava, rasgava tudo, peladão. Jesus libertou ele. Ele se tornou um pregador daquela cidade, e queria até junto, fica aí rapaz, fica trabalhando aí. Para nós não é diferente. Deus nos usa para arrumar as coisas desarrumadas.
Quantos endemoniados foram libertos dessa cidade, porque era só que se fazia no começo. Amados, hoje o demônio não age mais como naquele tempo. Não vem no culto gritando, berrando. 3, 4 pendurados nele para segurar. Esse tempo passou. Agora é aqui. Amado, é aqui. Te mede hoje de noite. Olha no teu coração se você realmente tem desejo. Você tem desejo pelas coisas de Deus ou você apenas caminha junto? O pessoal foram para Jerusalém, pai, mãe, Jesus, de repente, já tinham andado 3 dias, né? De repente viram, onde é que está o Jesus, né? Voltaram e ele estava lá pregando para os caras, com pouca idade. Quem sabe tu já perdeu ele há muito tempo, ele nem está contigo, tu está só sentando de vez em quando no culto, tu não tem desejo. Se você não deseja, tu pode ter perdido ele. Porque quem tem desejo pelas coisas de Deus, ele é diferente. O alemão diz que ele é um alemão diferente da batata, mas tem o alemão diferente e crente. Gente, que prazer. Uma mulher terrivelmente endemoniada foi pega em surpresa num relacionamento errado. Jesus não condenou ela, orou com ela, libertou ela. Se tornou uma das maiores ajudantes do ministério dele, essa mulher. Irmãos, quantas pessoas nós vimos que eram condenadas, perdidas, que não tinham uma esperança, mas porque alguém se colocou à disposição, se esforçou, investiu. A menina que partiu, era Juliana, né? Gente, olha lá. As irmãs foram fazer célula, a irmã se converteu. A Juliana se converteu. Partiu porque ela teve um câncer e foi embora. A mãe ficou, a irmã está sentada ali, o pai está sentado ali. Vale a pena? Vale a pena? Irmão, vale a pena? Vale a pena se envolver. Poder trocar o sofrimento, a angústia de alguém por paz e alegria. Alguém que não tinha esperança nenhuma. Alguém que andava a pé, daqui a pouco anda de bicicleta, daqui a pouco anda de motinha, daqui a pouco anda anda de carrinho, tem uma casa, tem terreno. Quantas pessoas a gente não viu que Deus realmente começa a investir na vida e elas são fiéis ao Senhor. Deixa eu só dar um exemplo, daqui a pouco estou encerrando. A Bíblia diz que um homem recebeu visita de um amigo dele, alguém que veio de longe, se hospedou na casa dele, já era meia-noite, ele não tinha comida para dar para aquele visitante, foi no amigo dele, pediu se ele podia dar 3 pães para ele, para alimentar um amigo dele. Eu não vou levantar. Eu não vou. Meus filhos já estão deitados na cama comigo. Eu não vou levantar para te dar pão. Mas está escrito. Aquele homem, ele cedeu. Não porque aquele homem pediu, mas porque sentiu. Até vou ler esse versículo. Vê se eu tenho aí. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe pão,
por ser seu amigo, mas por causa da insistência se levantará, ele lhe dará o que ele deseja, o que ele precisa. Amado, ele não está falando de um homem que precisava de 3 pães. Ele não está falando do amigo que não queria dar o pão. Ele está falando de que o Papai do céu, se você pede algo para Ele, e Ele não te dá, Ele diz que você insistindo, Ele vai te dar aquilo que você está buscando e desejando. É isso que Deus está querendo dizer. Ele próprio está falando dele. Outra foi aquela mulher que teve um problema, foi falar com o juiz. O que a senhora quer? Ela quer falar com o juiz. O juiz falou com ela: o que você quer? Nada, comprei uma partilha aqui, que o problema é bebê. Ficou por aquilo. No outro dia foi lá, estava sentado no mesmo banquinho. O que você quer? Não, eu quero resolver o problema com o juiz. Ele ficou de resolver o negócio, eu quero que resolve. No outro dia ela estava sentada no mesmo banquinho de novo. O que Jesus queria dizer com isso? Se você não consegue na primeira, segunda, na terceira, mas começa a implicar com Ele. É bíblico, você está buscando, Ele vai te dar. Irmão, eu repito de novo, se você não te identifica com essa palavra, se você não tem desejo pelas coisas de Deus, eu estou preocupado contigo. Por que o Papai do céu disse que era para falar para a igreja isso? Fala para a minha igreja. Ele não precisa dizer isso para mim. Se ele diz igreja, eu sei que precisa ser feito, é isto. Meu irmão, é isto. O céu está te perguntando hoje à noite: você tem desejo pelas coisas de Deus? Portanto, eu vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e vos será aberta. Mas não dê na primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, esforça, busca. Mas eu não consigo ficar 24 horas sem comer. Eu não consigo. Coitadinho. Eu tenho uma peninha. Eu vi alguém dizer: não, você pode fazer jejum. Deita de noite e fica até as 9 horas, você jejuou. Se fosse os antigos, dizer, cara, é meia sola e sola inteira, eles diziam, né? Acho que os velhos se lembram disso. Era um jejum de 24 horas, era até meio-dia, meia sola. Irmão, eu vou ser bem sincero. Ele mandou falar para a igreja, estou falando para a igreja. Eu tenho 78 anos. Eu jejuo 2 vezes por semana, 24 horas, e minha esposa. Terça-feira e quinta-feira você pode vir lá em casa. Pode vir lá, porque daí tu não precisa de dar comida. Irmãos, faz 1 ano que eu falei isso para vocês. Eu fiz um propósito, eu estou continuando, vou continuar. Sabe por quê? Porque ele diz que está chegando novamente, eles vão ter problema e eu quero estar pronto. Amado, novamente está chegando, eu quero ser parte do negócio. Irmãos, os médicos dizem que não tem coisa com mais saúde que a pessoa que jejua. Mas eu tenho esse problema, não posso jejuar, tem problema. O cara jejua para ficar bom. Mas eu tenho comprimido. Toma teu comprimido. Não tira ele. Quando você ficar bom, você tira. Estou parando. Amados, a igreja tem solução para todas as coisas que ninguém tem, mas a igreja tem. E são os crentes que fazem isso. Os crentes se envolvem, o Papai do céu olha para eles e olha, eu estou vendo esse camarada. Eu tenho uma família que eu estou orando há 40 anos. A mulher eu ganhei para Cristo. Mas o marido não quer nem ver minha cara. Eu disse, Ivone, minha cara, não.
Eu não tinha terminado de convidar, ele disse: eu não vou. Ah, bom, não tem problema. Mas a mulher disse para ele: meu velho, eu te digo uma coisa para ti. Se não fosse o pastor Olavo, eu e tu já estava podre há muito tempo. Sabe como é que eu oro para eles? Estou preparando o chimarrão, de repente lembro, fulano, lembro o nome dele e dela. Ei, papai do céu, te lembra dele e dela? Lembra deles? Aí estou na rua e lembro. Papai do céu, te lembra? Lembra do outro. Lembra do outro. Lembra do outro. Lembra de mais um. Assim também acontece com a minha palavra que sai da tua boca. Ela não voltará vazia, mas ela vai realizar o que você deseja. Ela vai atingir o propósito. Amado, eu espero que alguém tenha entendido o que eu falei. Amado, escreve essa palavra desejo. Lembra, pensa essa semana o que quer dizer isso. Amados, essa palavra desejo, ela é tão forte. Para mim ela é tão forte. A Rússia e a Ucrânia têm um desejo forte de matar um ao outro. E matam mesmo. Agora o poder que Deus deu para a igreja é muito mais forte. É muito maior. É mais poderoso. Amado Deus, hoje à noite está te convidando para você despertar o desejo de buscar a Deus. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta. Irmão, desperta. Desperta para o desejo. Vamos te colocar em pé. Tá, mas no culto não tinha nenhum milagre. Mas se você botar pilha nesse desejo, eu tenho certeza que os milagres vão acontecer na tua vida. Tu não vai precisar de ninguém. Não precisar de ninguém. Sabe que às vezes a gente sabe que a gente é família. Tudo que é casal tem problema, né? Ou vocês não têm? Até o pastor tem. Aí de repente nós vimos que ele está um pouquinho assim agressivo com o outro. De repente ele, depois ela. Folha de ofício, Olavo e Elodie. 9 horas da manhã, Elodie me agrediu. Está ali. Às 11 horas, Olavo me agrediu. Está ali. É 11 horas. Foi grosseiro. Foi ignorante. Não foi amoroso. Amados, não tem coisa melhor. Bota no papel. Começa a analisar a situação. E você vai ver que as coisas vão mudar. Gente, só botar papel e escrever umas frases já ajudou muito. Já mudou muito. Ela ficou bem mais doce já, e eu também. Porque tem gente que tem mania de ser invocado com tudo. Nada tá bom, nada serve. Tudo é motivo de incomodação.
nada serve, nada dá bom, tu pode fazer o que quiser. Amado, mas um crente salvo não é assim. Porque a Bíblia diz que a salvação é o quê? É paz e amor. É paz, 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 paz. Se você não tem, meu querido, está na hora de começar a preocupar como é que está a situação. Jesus está voltando. E ele gritou: igreja, e bem alto eu vi.